Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como vocês viram aí no título e na thumb, vamos falar sobre as 24 horas de Nürburgring. Esse fim de semana teve as 24 horas de Nürburgring e eu, assim, curiosamente, né, fui dar uma pesquisada na história de Nürburgring, pesquisei várias coisas lá, porque eu sou assim, quando eu decido assistir uma corrida, eu quero saber tudo sobre essa corrida. E, dando uma pesquisada, eu vi vários. Acho que você mesmo pode ver aí vários TikTok, várias pessoas falando sobre o fantasma de Nürburgring. E com certeza você já se perguntou sobre essa história, né? Com certeza você já deve ter se perguntado, será que esse fantasma de Nürburgring é uma pessoa? Será que é uma entidade ali? Será que é algo sobrenatural mesmo? Ou será que é só uma história mal contada? Hoje eu vou te explicar tudo sobre essa história e você vai ver que é muito mais complexo do que simplesmente só uma assombração. Bom, para começar, o fantasma de Nürburgring não é uma pessoa e não é uma assombração, tá? Já vou logo avisando que não tem nada disso. O fantasma de Nürburgring, na verdade, é uma junção de várias coisas. Pega o tempo de Nürburgring, como vocês sabem, o tempo de Nürburgring é um dos tempos mais imprevisíveis que pode ter. Teve previsão de chuva para esse fim de semana e não teve chuva. É um tempo muito imprevisível. É tipo Interlagos aqui. Mas no caso de Nürburgring é muito mais complexo, porque quem já assistiu Nürburgring várias vezes, no meu caso foi a primeira vez que eu assisti as 24 horas de Nürburgring, mas quem já assiste há um bom tempo sabe que já chegou a ter uma corrida que teve sol, chuva e neblina. E nisso não foi ao longo da corrida, foi ao mesmo tempo. Teve, teve tudo isso ao mesmo tempo. Imagine você pilotar no sol, na chuva e ainda numa neblina ao mesmo tempo. O circuito de Nürburgring, ele é um circuito tão grande, que faz isso acontecer. São mais de 100 curvas, muito mais de 100 curvas. Junta tudo isso com aquele aspecto de terror que tem a floresta de Nordlife e faz com que isso pareça meio que um filme de terror, mas sem ser especificamente um filme de terror. E também uma coisa que vários pilotos, inclusive eu mesmo já pesquisei para ver se isso é verdade, e eu vi sim, é verdade, parece que os pilotos, quando eles estão pilotando ali, principalmente na Florida de Northlife à noite, na parte da noite, eles sentem como se não estivessem sozinhos dentro do carro. Deixa eu explicar direito essa história para vocês. Bom, como eu falei, o circuito de Nürburgring é um circuito muito desafiador, é um circuito que desafia, testa o piloto no limite dele ali. Mas é um circuito muito bom também e que também testa o piloto como nenhum outro circuito. Mas Nürburgring é muito mais complexo que isso. Nürburgring é uma coisa que os pilotos sentem que a pista tem a sua presença mais do que Le Mans. E bom, pelo circuito ser desafiador, pelo clima ser um clima totalmente imprevisível e também às vezes parece que aquela floresta de Northlife tem vida, os pilotos sentem como se tem alguém dentro do carro, sentem como se estivessem sendo observados. Essa sensação faz com que muitos pilotos errem, principalmente na parte da noite. É tanto que vocês viram, teve vários pilotos errando na parte da noite, não só com batidas feias, assim, às vezes erros bestas mesmo, que é cometido, e às vezes, como a pista é tão estreita, tão desafiador, o piloto acaba indo no muro, por erros bestas. Na classificação teve um dos pilotos que acabou passando reto por algo besta, mas tipo assim, você vê que o piloto é tão bom que acaba cometendo um erro daquele, tipo, é impressionante, né? Mas tudo isso é a junção do que eu falei pra vocês, o clima imprevisível, a floresta de Northlife parece que tem vida, principalmente durante a noite, que já faz tudo, a noite faz tudo parecer muito mais imprevisível do que já é, porque às vezes os pilotos mesmo não sabem se está chovendo ou se está num clima normal, porque a floresta em si parece que
impede do que os próprios pilotos saibam o que está acontecendo na corrida. Isso é algo muito impressionante e estranho, talvez. Uns podem até dizer que talvez isso seja historinha de piloto, igual tipo história de pescador, sabe? Mas se você pesquisar bem a fundo e analisar as corridas, você percebe que talvez os pilotos tenham um pouco de verdade. Eu dei uma pesquisada bem a fundo nessa história, quis saber tudo, principalmente porque eu quis gravar esse vídeo pra vocês e também não quis passar nenhuma mentira aqui, dizer que era um fantasma, que era alguém que morreu na pista. Não, eu não quis cantar uma mentira aqui. Eu quis, a história toda eu quis pegar da forma que ela é. E se tem alguma coisa ali que talvez não seja real, é porque talvez eu acabei vacilando no roteiro e se você sabe, se alguma coisa que eu falei que não é real, aí você pode corrigir, beleza? Eu garanto que tudo que eu pesquisei aqui é 100% real porque eu pesquisei bem a fundo mesmo. Eu também não diria 100% real, né? Talvez ali 80% porque algumas partes eu não consegui. Por exemplo, os pilotos que relataram isso, eu não consegui o nome dos pilotos. Por isso que eu falei alguns pilotos. Por isso que eu falei alguns pilotos, porque eu não consegui achar o nome dos pilotos que relataram isso. Então, talvez fica meio entreaberto essa parte de relatos de pilotos, entendeu? Mas, bom, juntando tudo isso, o circuito desafiador, o clima que é imprevisível, os pilotos sentindo essa presença dentro do carro, faz com que as 24 horas de Nürburgring sejam muito mais, talvez, desafiador, mais difícil do que as próprias 24 horas de Le Mans. E realmente o circuito de Nürburgring é tão desafiador que a própria Fórmula 1 não corre mais no circuito. Porque, porque com certeza, quem já pesquisou bem, já assistiu várias corridas dos tempos mais antigos da Fórmula 1, vai conhecer a história do Nick Lauda, que acabou tendo um acidente muito feio, que ele ficou preso dentro do carro e que acabou o carro pegando fogo. Também teve o outro piloto que eu acabei me esquecendo o nome agora, mas que enquanto o carro do Lauda estava pegando fogo, acabou batendo e ele saiu muito ferido, inclusive passou meses no hospital se recuperando. E se você quiser saber bem sobre essa história do Nick Lauda, sobre essa história dele ter pegado fogo, tem o filme Rush, além da emoção, além das pistas, eu acho que é alguma coisa assim. Eu recomendo você assistir porque é um filme muito bom, realmente. Ó, vou dizer uma coisa, viu? Filme top. Bom, a Fórmula 1 não corre e também as 24 horas de Le Mans não é organizado pela FIA, porque com certeza se você assistiu pelo menos o começo ali da transmissão do canal do Grande Prêmio, eles explicam lá que era uma organização própria, talvez até ali, eu não me lembro muito bem, mas talvez era uma própria organização da pista mesmo, entendeu? Das próprias pessoas que cuidam do circuito. E essas 24 horas de Le Mans, de Nürburgring, é organizado pelas próprias pessoas que cuidam da pista porque realmente é algo maravilhoso. É algo que não dá para o automobilismo em si viver sem as 24 horas de Nürburgring. E bom, é tanto que eu vi muita gente achando estranho porque não viu os hypercarros, né? Não tinha os hypercarros e realmente é bem normal isso. Teve gente que assistiu pela primeira vez e não viu os hypercarros e achou estranho, porque achou que era uma prova da WEC, né? Achou que era só mais uma corrida da WEC, mas não, é uma corrida organizada pela própria organização da pista. Tanto até a WEC que tem o circuito de Le Mans, tem as provas de 24 horas, as provas de 6 horas, provas até de oito a 12 horas. Não corre num circuito que seria um dos melhores circuitos para o WEC, circuito que chamaria tanta atenção, principalmente do público em si. Por que a WEC não corre? Porque justamente os hypercarros são hypercarros, entendeu? São carros que chegam quase no nível de Fórmula 1 às vezes. Dependendo da pista, chega até a ser mais rápido do que um Fórmula 1. Isso faz com que, por exemplo, botar um hypercarro numa pista de Nürburgring, juntando tudo que eu falei nesse vídeo, seria muito arriscado, porque são carros que chegam até 360 numa reta. E como o Nürburgring não tem tantas retas assim, talvez até daria para colocar, né? Porque
ser um circuito que não tem tantas retas, talvez os pilotos deem uma amenizada, né? Mas, bom, às vezes os pilotos, por darem essa amenizada, às vezes uma relaxada ali, talvez só numa curva que eles sabem que vão fazer bem, acaba dando um erro que é um abandono. Eles acabam abandonando a corrida por uma relaxada. Porque o circuito de Nürburgring não é um circuito que permite que o piloto relaxe durante a corrida. E, bom, se você assistiu esse vídeo por completo, sem pular nada, você conseguiu entender que esse fantasma de Nürburgring não é um fantasma tipo de assombração. Você conseguiu entender que os próprios circuitos em si, juntando tudo que eu falei, que são o tempo, a dificuldade que é de correr lá, faz com que o circuito em si seja o próprio fantasma. O circuito de Nürburgring é o próprio fantasma que dizem aí em vários vídeos. Inclusive eu já vi vídeos até dizendo que o fantasma de Nürburgring era um piloto que corria e estava correndo durante a noite e que até hoje era capaz de escutar ele correndo. Não, isso é totalmente mentira, tá? Essa história não é real, não acredito nessa história. Porque eu cheguei a acreditar nessa história quando eu vi pela primeira vez, mas não é real, porque eu pesquisei e pode ter certeza que não é isso. E bom, agora vocês sabem o que é o fantasma de Nürburgring. E Nürburgring é um circuito muito bonito que já aconteceu diversas corridas, inclusive uma corrida que durou 84 horas. Se você quiser saber sobre essa corrida, eu vou contar no próximo vídeo. Corrida que simplesmente teve 84 horas de duração. E eu não estou falando porque teve paralisação nem nada do tipo. É uma corrida que realmente durou todo esse tempo. Então, se você quiser saber, já se inscreve no canal e deixa seu like para o YouTube recomendar meus vídeos, beleza? Porque se você não deixar o like, o YouTube não vai te recomendar o próximo vídeo que eu vou postar, que vai ser sobre as 84 horas que teve em Nürburgring. E você com certeza vai querer saber, né? Porque não é possível. Uma corrida que durou 84 horas, você não vai querer saber? Então, se você quiser saber sobre isso, deixa o like e se inscreve no canal, já falei. E valeu e tchau!